Bom dia a todos, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a chegada dos espanhóis no Peru. Espanhóis esses que já haviam dominado o México, já tinham acabado com o Império Azteca, botado fogo em tudo, destruído, matado, estuprado as mulheres, tá? Coisas horríveis que eu já falei. E agora, infelizmente, eu vou narrar para vocês como o processo se repetiu no Peru. Bom, os espanhóis, desde que chegaram ao continente americano, eles descobriram onde havia ouro. E a fama da existência de grandes quantidades de ouro e de prata no Império Inca se expandiu, se espalhou por todo o continente sul-americano. Por isso, os espanhóis rapidamente, depois de conquistarem o México, rapidamente voltaram seus olhos para o Peru. O sujeito indicado para o trabalho foi o Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, que andou muito atrás do centro do Império Inca, tá? E conforme ele se aproximava, ele foi descobrindo que a quantidade de pessoas nesse império era gigantesca. Logo, ele inclusive retornou para a Espanha em 1528 para trazer mais tropas para conquistar o Império Inca. Esse fato em si já te mostra como ele estava mal intencionado. Afinal de contas, ele foi lá buscar apoio militar contra um povo que nunca tinha feito nada para ele, aliás, nem sabia da sua existência. E aí, em 1532, o Francisco Pizarro ele chega com menos de 200 homens no Peru. Tá? E nós vamos ter um cenário catastrófico do lado dos Incas. Por quê? Como eu acabei de falar agora, porque eu gravei a videoaula do sexto ano, você pode voltar lá, dá um clique aí na playlist do sexto ano e procura a aula 7 do sexto ano, falando sobre a estrutura do Império Inca. Quando morria o imperador Inca, né, o Inca, como ele era chamado, o grande senhor do império, a sucessão no Império Inca não era óbvia, tipo o filho mais velho assume. Existia uma disputa sempre de poder. E aí, quando os espanhóis chegam no Peru, o que eles encontram são os dois filhos do imperador morto disputando com exércitos quem vai mandar no império. Tá? Um dos filhos era o Huáscar. O nome dele era esse, o Huáscar. O outro era o Atahualpa, que aparentemente era o que estava ganhando a batalha. Tá? Mas eu não sei te falar detalhes sobre isso. E aí o Pizarro, ele tá com a faca e o queijo na mão, logicamente. Ele tem uma disputa de poder ali dentro e eles já são treinados, os espanhóis, os portugueses. Eles já vinham com a cabeça treinada para se aproveitar dessas disputas internas. Bom, o que acontece? O Atahualpa, que é o imperador que está... Desculpa, gente, passou uma moto. O Atahualpa, que é o imperador que está mandando mais, vai receber o Pizarro, o Francisco Pizarro. Tá? E o que o Pizarro faz logo de cara? Ele prende o Atahualpa e começa a exigir, inclusive, dinheiro, como um sequestro mesmo. Tá? Eu não tenho outras palavras para descrever esse fato além de sequestro, roubo, assassinato, genocídio, essas coisas. Tá? E depois de alguns meses, o Atahualpa inclusive vai ser morto pelos espanhóis. Bom, e o outro filho, o Huáscar, ele tenta organizar uma resistência. E nós vemos nesse exemplo um negócio que é interessante, apesar de ser muito triste, na minha opinião. A conquista do Peru é um fato muito triste da história humana, mas é um fato absolutamente interessante. Por quê? Porque de um lado nós temos menos de 200 soldados espanhóis e do outro lado nós temos milhares. Alguns textos falam de 7, 8 mil indígenas do lado dos incas. E os espanhóis, depois de algumas horas
eles conseguiram vencer todos esses incas. Aí você vai me falar, professor, como é que eles conseguiram fazer isso? Que é um debate histórico intenso. O que explica isso? Várias coisas explicam a vitória dos espanhóis sobre os incas. Tá? Primeira coisa é o seguinte, os espanhóis eles eram vistos pelos incas como se fossem deuses, então eles eram considerados sobre-humanos. E os seus cavalos, que eram animais que não existiam no continente americano, eram vistos pelos incas como grandes monstros. Tá? Apesar de existirem pessoas entre os incas que falavam o contrário, a maioria dos incas, que eram pessoas absolutamente religiosas, viam aquilo como algo completamente sobre-humano. Tá? Além disso, as armas dos espanhóis eram muito melhores. Eles tinham canhões, armas de fogo, né, revólveres, né, e rifles, que eles chamavam de arcabuzes, e pistolas naquela época. E eles tinham espadas de aço. Do lado dos incas, eles tinham lanças e o que nós chamamos hoje em dia de fundas. Tá? As fundas, eu estou até olhando aqui, são as huaracas, que é o nome que eles davam para a funda. Aí você vai falar, professor, o que é uma funda? A funda é a arma que o Davi ganhou do Golias. Pronto, agora você já sabe o que é. No caso do Davi, ele pegou uma tira de couro, botou uma pedra no meio dessa tira de couro, girou bem forte e arremessou isso contra o Golias. Os incas usavam fibras de tecido, né, para fazer, substituindo a tira de couro, e punham pedras também. Então, de um lado vocês têm espanhóis com armas de fogo e espadas, do outro lado você tem uma galera com lanças, muitas delas pontas de madeira, outras pontas de pedra. A gente não tem certeza de como funcionava isso, se era ponta de metal, se não era. Certamente não era de ferro e certamente não era de aço. Tá? O aço já existia na Europa, mas ele também lá na Europa não era comum, que isso fique muito claro aqui. Mas as armas dos espanhóis eram feitas de aço. Bom, e aí você tem uma diferença muito grande. Porém, você ainda tem um outro detalhe que é fundamental, que é a questão cultural. E eu vou te explicar uma coisa que não está no seu livro. Tá? Os incas consideravam o seu imperador um deus. Então esse deus ele era muito mais do que um ser humano para eles. E esse imperador muitas vezes nem tocava no chão durante as batalhas. Ele ficava em cima de uma liteira, que é um lugar que ele podia ficar de pé ou sentado, carregado pelos outros indígenas. Tá? E isso era um processo religioso muito sério para eles. O imperador não tocava mais no chão. Tá? Quando os espanhóis vão atacar esse imperador, eles conseguem pegar o imperador, botar ele no chão. Aliás, ele fica coberto com uma túnica, então ele aparece semidesnudo ou desnudo, a gente não sabe, nu, para os seus correligionários, né, para os outros incas. Isso faz com que esses incas vejam esse imperador como um simples mortal. Isso tudo vai fazer com que o processo dessa batalha, então você tem que imaginar 200 soldados, menos até 180 de um lado e 7.000 índios do outro, indígenas do outro. Esse processo ele se torna, culturalmente falando, deixa os índios em grandes desvantagens, porque eles não sabem como responder a esse monte de estímulos. Você imagina que o céu se abre, de repente, Deus aparece de um lado, o que a gente faz frente a isso? Cada um de nós vai ter uma reação. Tem gente que vai ajoelhar e rezar, tem gente que vai correr, tem gente que vai falar, isso não é Deus, é uma nave espacial, é um extraterrestre, vai ter de tudo. Tá? Então é uma visão absolutamente terrificante, terrível para os indígenas. Tá? E por isso os espanhóis ganham. Depois disso,
os indígenas eles não conseguem mais se reorganizar. Além disso, os povos que os incas dominaram, o Império Inca durou pouco tempo, durou nem 100 anos. Os povos que os incas dominaram não estavam, obviamente, querendo defender os incas, eles viam os espanhóis como libertadores. Então, ou ficaram ao lado dos espanhóis ou simplesmente ficaram neutros na luta. E as doenças, tá? É importante que você saiba disso. Tanto na América Espanhola quanto aqui no Brasil, o sistema imunológico dos indígenas, desculpa, a gente não usa a palavra índio, a gente usa a palavra indígena. O sistema imunológico dos indígenas, ele não estava pronto para as doenças que vieram junto com os espanhóis, junto com os portugueses. Como assim, professor? Eles trouxeram doença? Não, eles vinham doentes, né? E aí chegava aqui e contaminavam as pessoas. Então, aquilo que nós chamamos de gripe, que mata a gente até hoje, inclusive, mesmo com todos esses remédios e tudo mais, de vez em quando algumas pessoas morrem de gripe por aí, acho que 2, 3 mil pessoas por ano, tá? Fica tranquilo que são pessoas que já estão debilitadas, né? Por exemplo, pessoas muito idosas que já têm a saúde muito fraca, se pegar uma gripe muito forte, ela pode sim morrer, tá? Então cuide da sua saúde. Segunda coisa, doenças como varíola, aquilo que a gente chama de coqueluche hoje em dia, tudo isso vai matar milhares de indígenas e vai acabar permitindo que os espanhóis conquistem todo o continente americano, com exceção, obviamente, do Brasil. Americano que eu digo, América do Sul, né? Dos astecas para baixo, com exceção do Brasil, os espanhóis dominaram totalmente. Eu acho que é isso, tá bom? Falei demais. Isso é porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Então você já viu o quanto que eu estou morrendo de saudades. Beijão. Até a próxima videoaula.